E aí, pessoal, vamos seguir? Vamos falar agora dos argumentos. Vamos aprofundar um pouco mais no argumento. Agora que a gente entendeu a questão jurídica central, né? Vale a pena a gente dar uma esmiuçada extra nos argumentos apresentados pelas partes. Então, vamos lá. Vocês vão gostar e vai ficar mais claro, né? O argumento de cada um, tá? Então, olha só. O julgamento do caso Wimbledon, como a gente viu no último vídeo, colocou duas leituras opostas sobre, não só sobre o Tratado de Versalhes, mas o alcance da soberania, tá? Então, a gente tinha de um lado a Alemanha, que visava o quê? Buscar preservar a sua neutralidade. E as potências aliadas, elas enfatizavam as obrigações, a primazia das obrigações internacionais. Claro, cada um tinha o seu interesse, né? Não dá para dizer que os aliados eram meramente técnicos, eles queriam resistir à invasão soviética, ainda mais porque a invasão soviética estava acontecendo longe do território deles, né? Não era tão próximo assim como era no caso da Alemanha. Então, a gente tem aí outras questões, né, geopolíticas, mas do ponto de vista legal, a gente tem esse embate. Autonomia e neutralidade de um lado e primazia das obrigações internacionais do outro. Então, vejam que, retomando, né, o que a gente já tinha falado, a Alemanha foi bem clara, e a recusa dela era com base na soberania, e isso não pode ser uma violação do tratado. Afinal de contas, o Estado é soberano, se ele é soberano, não tem nenhuma autoridade acima dele, ele pode fazer aquilo que entender melhor. E como no contexto que eu estou falando aqui, né? E o que que acontece? Como a Alemanha queria se manter neutra em relação ao conflito, ou seja, não queria beneficiar nenhum lado, nem o outro, queria se manter afastada do conflito. Ora, permitir o transporte de munições à Polônia seria uma forma de contribuir para o esforço de guerra polonês contra a Rússia. Então, permitir a passagem do navio significaria uma quebra da neutralidade alemã, ou, no mínimo, uma desconfiança de se a Alemanha realmente era um país neutro. Então, ela estava no seu exercício legítimo da soberania para fins de preservação da sua neutralidade, ao impedir a passagem do navio. Simples, sim, tá? Então, é por isso que a Alemanha argumentou que o artigo 380 ele deveria ser interpretado de forma restritiva, tá? De modo a não obrigar um país a permitir a passagem de embarcações que pudessem envolvê-lo numa guerra. De novo, me parece razoável, né? O argumento alemão. Então é por isso que para a Alemanha a obrigação prevista no tratado ela não poderia ser considerada absoluta, tá? Ela não poderia ser considerada absoluta porque se assim o fosse, tiraria o caráter soberano das decisões alemãs a respeito de como que ela poderia se posicionar no cenário internacional, porque como ela não teria controle efetivo sobre o canal, ela poderia ser envolvida num esforço de guerra, ainda que indiretamente. Então esse foi, em síntese, o argumento principal da Alemanha, tá? Então, o outro lado, né, as potências aliadas, elas já de cara argumentaram que era uma violação clara do direito internacional, que a recusa alemã era completamente incompatível com o direito internacional vigente. E eles disseram mais: olha, você ao assinar o Tratado de Versalhes, você limitou voluntariamente a sua soberania e assumiu um compromisso inequívoco de manter o canal de Kiel aberto à navegação internacional, independente do destino, independente do que seja transportado, independente da motivação dessa viagem, tá? Não importa se é tempo de paz, se é tempo de guerra, não importa, você não tem que limitar. Claro, vamos combinar aqui entre nós, né? Dizer que a Alemanha assinou de livre e espontânea vontade o Tratado de Versalhes é forçar um pouco a barra. Mas, se você tiver uma concepção purista de direito, até porque eles perderam a guerra, é, se você tiver uma concepção bem purista, assim, técnico-jurídica, sabe, tem que separar o direito de tudo, vai dizer, não, foi voluntário. Foi voluntário, ninguém pediu para eles assinarem, tá? Mas quem é aí das RIs está assistindo esse vídeo, ou tem ou é do direito, tem a cabeça um pouco mais aberta à influência da história, da geopolítica, enfim, dos outros elementos que permeiam o direito internacional, vai ver o que está por trás desse argumento, né?
Então, para os aliados, a cláusula que constava, né, a forma como o artigo 380 foi escrito, não deixava margem para exceção. Nem que fosse por uma questão de conveniência política, né? Mas nem que fosse por uma questão de preservação da neutralidade. Então, a redação do texto era muito clara. Vai passar qualquer navio. Ponto. Independentemente de qualquer coisa. Então, esse independentemente vai passar qualquer navio nos mostra o quê? Que não tem exceção. A obrigação era clara e a obrigação era vinculante. Então, a tentativa de a Alemanha, depois de celebrar o tratado, reinterpretá-lo de uma forma conveniente para si, ameaçava não só o cumprimento do tratado em si, mas a própria segurança jurídica no plano internacional. Porque se isso passasse, segundo os aliados, isso comprometeria o caráter vinculante dos tratados internacionais. Então, olha só, de um lado a gente tem a tese alemã, tá? Que defendia uma leitura que privilegiava soberania e neutralidade. E, do outro lado, os aliados defendiam a supremacia das normas pactuadas nos tratados sobre interesses nacionais, transitórios ou não, tá? Até porque o Estado voluntariamente se comprometeu a assumir essas obrigações. E aí, de novo, ó o dilema voltando aqui, né? Agora que a gente se aprofundou um pouco mais é, nesse, nessa questão, né? Até onde vai a soberania do Estado? Essa é a pergunta fundamental. Claro, deu uma elaborada ali. Mas até onde vai a soberania do Estado quando ele está vinculado por compromisso internacional? Essa é a pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. A a Corte Permanente de Justiça Internacional, que na época a CIJ não existia, vai responder e a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ó, joinha, tá? Diz que é lindo, maravilhoso, que os vídeos são ótimos, enfim, faz uma bela de uma propaganda, tá bom? E nos vemos no próximo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.